Bom dia ou boa tarde. Hoje o meu grupo irá apresentar sobre o tema da Guerra Civil do Afeganistão, do terceiro Mecânica. Os integrantes do grupo são Jack, Luiz Fernando, Miguel e Victor Lioit. Bom, começando com o planisfério do território, o Afeganistão é um país situado no sudoeste asiático, também conhecido como Ásia Meridional. Ele tem 652 mil quilômetros quadrados e não tem saída para o mar em nenhuma de suas regiões. Ele faz fronteira com a China, que é possível ver no mapa ao nordeste, bem a leste mesmo, a China fazendo fronteira no cantinho. Também faz fronteira com a Índia, que dá para ver justamente abaixo da China. Faz fronteira com o Paquistão, que está ao sul aqui, dá para ver que faz contato com uma boa parte da fronteira. Faz fronteira com o Irã, ao oeste. E ao norte faz fronteira com o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Aliás disso, a capital é Cabul, que fica bem aqui no centro do mapa, que mostra na legenda com um quadradinho branco com o centro vermelho. Falando um pouquinho mais do território, o território afegão é formado por planaltos e montanhas, sendo que ele tem uma cordilheira que passa dele de leste a oeste, que tem o nome de Hindu Kush. E é justamente nessa cordilheira que é encontrado o ponto mais alto do Afeganistão, que é em 7.485 metros de altura. Além disso, a parte mais baixa do Afeganistão é no rio Amudarya, que tem 258 metros de altitude. Um pouquinho da hidrografia agora. Os principais rios afegãos são o Amudarya, justamente o que eu citei anteriormente, que faz fronteira com o Tajiquistão, aqui em cima no mapa. Toda essa região aqui que contorna o Tajiquistão, que está em contato com o Afeganistão, faz parte desse rio. Ele é justamente a fronteira. Aí depois também tem o rio Kabul, que é uma afluente do rio Indo, ou seja, ele deságua no rio Indo e, bom, como o nome fala, Cabul, né? Ele passa pela capital, que é Cabul. Aí também tem o rio Helmand, que é o mais comprido do país inteiro, que fica na região sul. E também tem o rio Harihud, que fica a oeste. Com exceção do rio Kabul, todos os outros desembocam em lagos ou algum tipo de pântano. Falando um pouquinho da vegetação do país, as plantas têm aparência de plantas de planícies e de desertos do Oriente Médio, com alguns bosques de cedros, pinhos e algumas coníferas na região de 1.800 metros de altura até 3.600. E em alturas um pouco mais baixas, tem mais arbustos e tem até aveleiras, que são as plantas que dão avelã, e pistache e outra planta chamada fresno. Abaixo ainda dessas altitudes, que fica dos 900 metros para baixo, a vegetação é mais escassa e é mais composta só por alguns arbustos e ervas. Falando um pouco da fauna, a fauna afegã é composta por dromedários e camelos, cabras, ursos, gazelas, lobos, chacais, pumas e raposas. E de curiosidade, tem um cachorro chamado galgo afegão, que é afegão, né? E é um animal muito bonito e é bem famoso até, que tem alguns filmes que eles aparecem, que além disso eles também são úteis porque eles são bons caçadores. Também tem algumas aves aquáticas no Afeganistão,
como os não, tem algumas aves aquáticas, desculpa. Tem os fazães, codornas e também tem alguns outros pássaros. Mas também tem um ovino nesse país, que é a ovelha caracol, que ela é bem famosa pela sua qualidade de pelo, né? Falando um pouco do clima da região, o clima e o tempo da região, por ter uma alta altitude, o tempo pode variar bastante até aqui, sendo que no dia as temperaturas podem variar de 0 graus Celsius até 38 e às vezes até 30, quer dizer, 49 graus Celsius se estiver no verão. E para regiões mais abaixo, como Cabul, que não tem uma altitude tão alta, chega a aproximadamente 1.800 metros de altura, tem uns invernos um pouco mais frescos e verões mais agradáveis, por assim dizer. Uma outra região chamada Jalalabad, que fica a 550 metros acima do nível do mar, tem um clima subtropical. E uma região chamada Kandar, a mais ou menos 1.000 metros de altitude, tem um clima mais precipitado. Quer dizer, um clima temperado. Agora falando da precipitação, por isso que eu confundi na cabeça. A precipitação do Afeganistão, em média, é de 305 milímetros por ano, sendo que o período que mais chove é entre outubro e abril. Também tem as tempestades de areia, que são muito comuns naquela região desértica e em algumas planícies mais áridas. Além disso, falando um pouco dos acidentes, o Afeganistão é constantemente abalado por terremotos e impactos sísmicos, sendo que grande parte do território deles é formada por regiões desertas e semidesérticas, mas o povo mesmo vive nas áreas mais férteis, que são em vales, que acho que deve ser o melhor lugar para viver lá mesmo. Falando agora sobre a urbanização do Afeganistão, a urbanização do Afeganistão é considerada baixa. Isso porque o país tem 32 milhões de habitantes, segundo os dados de 2018, e dentre esses 32 milhões, 24% vive em áreas urbanas e 76% em áreas rurais. Isso quer dizer que pouca parte da população está concentrada nas áreas urbanas, então é um país muito mais rural, então é pouco urbanizado. Agora, falando um pouco da demografia em geral do Afeganistão. Começando com a população, que eu já falei antes, é de 32 milhões, mas vou falar certinho, né? 32 milhões, 225 mil e 560 habitantes, de acordo com 2018, né? E a densidade demográfica do Afeganistão é de 43 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que o crescimento demográfico é de 3,4%. Cabul, que é a capital do Afeganistão, é a cidade mais populosa, sendo que nela vivem 2,5 milhões de pessoas. Algumas outras cidades grandes, são populosas, né? Kandar, com 450 mil habitantes, Herat, com 350 mil habitantes, Mazar-e com 300 mil habitantes. Falando dos grupos étnicos, o Afeganistão tem alguns grupos, vários, né, em geral, mas o principal grupo étnico são os Pashtuns.
Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu acredito que esteja próximo. Mas então, esse grupo representa 52% da população, basicamente metade. E também tem um outro grupo chamado os Hazaras ou Azaras, que são quase 20% da população, 19%. E também tem os Tajiques, que tem 21% da população, sendo que eles, em geral, vivem na região norte do país. Além deles, também tem, por fim, os Uzbeques, que também habitam no norte e são os menores em porcentagem, que são 5%. As religiões. Bom, principalmente a religião muçulmana. 99% da população é muçulmana, sendo que a maioria é sunita. Como eu já disse anteriormente, tem alguns grupos étnicos, né? Os Hazaras, que são 19% da população, são xiitas em geral. Só de curiosidade. Bom, os idiomas, o país tem dois idiomas principais que são considerados oficiais, né? Que é o Pastó e o Dari. Agora falando do IDH, que tem no gráfico aqui, o IDH é de 0,46, foi crescendo com 0,496. Foi crescendo, só que atualmente parece que está meio estagnado no quase 0,5. Que, ó, não é muito legal, porque esse nível de DH é bem baixo, na verdade. Não é um índice de desenvolvimento humano muito legal. Falando um pouquinho da pirâmide etária, que é essa imagem da esquerda, a população é principalmente formada por jovens, sendo que pouquíssima população chega a mais de 60 anos. Dá para ver que essa é uma pirâmide de base bem larga e o topo bem curto, que quer dizer que é uma população muito jovem, que não tem muita expectativa de vida. As pessoas lá morrem cedo em geral, que é uma curva muito padrão de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos ou são mais retos, não tem tanta diferença, ou eles são mais como uma pirâmide invertida, sendo que tem uma população grande de velhos e de pessoas novas nem tanto. Tem uma estimativa de 2006, meio antiga já, que a população cresce 2,67% ao ano, sendo que a natalidade é de 46,6 crianças, né, para cada 1.000 habitantes que nascem, sendo que o índice de mortalidade é de 20,34 pessoas para cada 1.000. Aliás, a taxa de mortalidade infantil é de 160 mortes por 1.000 nascimentos. Mais uma curiosidade, não, mais um dado importante é que a expectativa de vida lá é de 43,34 anos, que é uma expectativa de vida baixíssima, muito baixa mesmo. Falando um pouco da migração, eu achei esse gráfico aqui que fala da taxa de migração. O que é a taxa de migração? A taxa de migração é um gráfico que mostra a diferença entre a quantidade de pessoas que entram no país e a quantidade de pessoas que saem. Como a taxa está negativa, quer dizer que ela é uma taxa de emigração. São emigrantes a cada 1.000 habitantes. Como tá meio pequenininho, mas acho que dá para ver. E aqui embaixo está mostrando os dados certinhos. Foi passando o tempo. Antes era maior que zero, foi diminuindo, aí hoje em dia está negativa. E isso quer dizer que mais pessoas saem do país do que entram,
que até é entendível, eu acho. Contextualização histórica. A Guerra do Afeganistão tem como data inicial 1979, mas os motivos históricos que culminaram nela podem indicar que a prévia do conflito já estava presente em 1938, perdurando até a atualidade. Ou seja, o gatilho que culminou na guerra já estava presente um ano antes dela realmente acontecer, da data oficial dela. Em 1979, aconteceram diversos conflitos com diversos grupos do Afeganistão, o que resultou na Guerra Civil ou Primeira Guerra do Afeganistão. Os detalhes desse conflito serão abordados mais à frente. Outro fator foi o fim da Segunda Guerra, da Guerra Mundial, né, no caso, de 1939 a 1945, que levou à ascensão econômica e industrial dos norte-americanos, dos Estados Unidos, que acabou financiando a reconstrução dos países europeus, que dessa forma eles poderiam influenciar o sistema capitalista na Europa, garantindo seu poder. Pelo menos era isso que eles pensavam, até a União Soviética decidir fazer o mesmo. Os soviéticos, sendo a segunda potência mundial após a guerra, para combater o capitalismo de influência americana, decide auxiliar o leste europeu com seu socialismo, estendendo sua influência até os países da Ásia, onde se encontra o Afeganistão. Os Estados Unidos e a União Soviética, com isso, disputavam a influência desde o começo dos anos 50, que foi conhecido como a Guerra Fria, de 1947 a 1991. A Guerra Fria, para quem quer saber assim, né, uma palhinha dela, foi uma guerra disputada de forma indireta, onde os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética o socialismo, tanto com o poder de fogo, né, como a gente sabe, as bombas atômicas, tudo mais, como a corrida espacial, que a gente sabe da história do homem na Lua, que até hoje tem gente que acha que é uma conspiração, e também eles brigavam por influência de países, o que também resultou como consequência a Guerra do Afeganistão. Uma observação bem interessante para a contextualização histórica é a comparação que Robert Fox, que apresentava o The Guardian, ele era jornalista no caso, né? Ele compara a Guerra do Afeganistão com a Guerra dos 100 Anos que houve na Europa, que foi de 1357 a 1453. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi um conflito gerado pela falta de um sucessor francês. Ou seja, vários países que estavam ao redor da França estavam em um conflito avassalador para conseguir o poder da França. Robert Fox as compara, pois ambas têm uma relação bem parecida se a gente for analisar profundamente. A Guerra do Afeganistão tem os partidos que querem influência exterior e tem os partidos extremistas que não querem, que são os talibãs, né? Os talibãs não querem influência de fora. A mesma coisa que aconteceu na França. E havia pessoas, né, os partidos, principalmente os comerciantes, queriam que a França se juntasse com a Inglaterra, os britânicos, pois eles tinham uma parceria econômica muito grande. E daí ficava nessa, eu quero, mas eu não quero, e gerou o conflito. E essa foi a contextualização histórica. Falando agora sobre o espaço agrário, o Afeganistão é um país asiático, seu território está localizado no centro deste continente. Ele faz fronteira com o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, China, Paquistão e Irã. Sobre a população, cerca de 70% dela atua na agricultura e na criação de gado. A agricultura é a principal atividade afegã, porém a sua produção cobre somente as necessidades do povo. Pode-se destacar o cultivo de vários tipos de frutas secas, nozes, sementes, azafoetida, que é uma planta medicinal, algodão, tabaco, ópio. E são criados ovelhas, cavalos, burros, camelos, cabras
entre outros. Vale destacar que uma grande atividade econômica deles é o tráfico e a produção do ópio, que é o principal ingrediente da heroína. Eles constituem uma boa parcela da economia afeganistã, cerca de 35%. Aproximadamente 12% da população está envolvida com a produção de papoula, que é a fruta, a flor, a planta, desculpa. Mas o cultivo dessa planta tem diminuído nos últimos anos. Essa redução se deve ao aquecimento da economia e à informação da população contra o cultivo daquela planta. O Afeganistão é responsável por 93% da produção total do ópio do mundo, cerca de 193 mil hectares, segundo fontes do próprio governo afegão. Cenário e consequências. O cenário da guerra foi muito avassalador porque destruiu muitos cenários do Afeganistão. A guerra deixou muitas marcas profundas na União Soviética. Primeiramente, o conflito foi bastante impopular no país, sobretudo pela grande quantidade de soldados mortos. Apesar dos esforços do governo para mascarar a quantidade de óbitos. Em 10 anos de guerra, os soviéticos tiveram aproximadamente cerca de 15 mil mortes. O saldo de mortos no lado afegão foi mais dramático ainda, já que de 1979 a 1989, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Além disso, a guerra trouxe impactos profundos para a economia da União Soviética ao longo da década de 1980. Estima-se que, ao final do conflito, em 1989, os soviéticos haviam gastado aproximadamente 2,6 bilhões de dólares entre ajuda econômica e gastos militares. Essa despesa teve um peso fortíssimo sobre a economia nacional, que passou por uma crise entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990. Além disso, uma grave consequência da guerra do Afeganistão foi o fortalecimento dos rebeldes islâmicos, sobretudo por conta do financiamento internacional. Plano esférico do conflito. No mapa, a gente pode observar que há 3 grupos, né? Os Massouds, os Dostuns e o Talibã. Esse mapa em si é só para representar, tá? Ele é bem simples, só para a gente poder se localizar mais ou menos como é que cada um está dividido mais recentemente, né? Não tão recente, né? Já faz quase 20 anos que se passou isso já. Mas é pra gente entender um pouquinho o que aconteceu durante 1996 a 2001. O que são esses grupos, né? Eu vou explicar para vocês, primeiro começando pela aliança. O que seria a aliança? A aliança é composta pelos Dostuns e os Massouds. Os Dostuns, eles são um partido político do Movimento Nacional Islâmico, que é um partido de esquerda, considerado hoje de esquerda, né? Como direita e esquerda, hoje ele é considerado como esquerda. Ele é liderado por Abdul Rashid Dostum, que daí vem o nome Dostum, que é o nome do líder deles. Ele é o atual vice-presidente do Afeganistão. E os Massouds, ele é um grupo criado mais de forma povo, assim. Ele é um grupo mais pacifista, criado por Ahmad Shah Massoud, o qual era um grande orador que lutava para que o Talibã parasse com suas ações violentas e extremistas, né? Ou seja, ele queria impedir que o Talibã gerasse mais conflitos. Esses eram os aliados, e agora a gente tem o Talibã, que é os rebeldes, né? O pessoal do mal aí, que na nossa visão dos capitalistas, eles seriam o grande mal a ser combatido.
O que seria o Talibã? O Talibã é um grupo extremista descontente com os governos liberais e influências externas. Ou seja, eles são um partido, não partido, mas eles já não são partido. Eles não são considerados um governo formal mais. Tanta besteira que eles fizeram, mas eles são um partido entre aspas, um partido entre aspas, que defende que o país deles, o Afeganistão, deveria ser um país sem influência de fora. Sem influências que teve dos soviéticos, na época que a União Soviética ainda existia, e sem a influência americana atualmente, né? Ou seja, eles não querem nenhum dos dois. Eles querem que eles comandem o país deles. Eles não são considerados um governo formal, só que, apesar disso, eles já lideraram o país entre 1996 até 2001. O que aconteceu? Eles tomaram em 1996, eles invadiram tipo a Casa Branca do Afeganistão e tomaram o poder à força, né? E o governo deles, né, durou até 2001, quando houve a invasão dos Estados Unidos para retomar o poder do Afeganistão, a favor do capitalismo, né, no caso. O porquê disso tudo? Tanto a invasão soviética quanto a influência americana, como já citado anteriormente, incomodaram os extremistas que, por sua vez, se rebelaram contra qualquer influência exterior ou que seria liberal, no ponto de vista deles. Ou seja, eles literalmente falaram, é assim, não vai ter como fazer, então vamos invadir. Vamos mostrar que nós somos capazes de liderar o nosso país do nosso jeito. E foi literalmente isso. Esse foi o plano de férias de conflito. E é isso. Agora eu irei falar um pouco sobre o contexto político do Afeganistão. O tipo de governo é república e o presidente atual é o Ashraf Ghani. Em 27 de setembro de 1996, as forças talibãs derrubaram o presidente da época, capturaram a capital Cabul e passaram a controlar grande parte do país. Em novembro desse ano, outras facções negociaram o governo nacional de coalização. Coalização é a aliança interpartidária para alcançar um fim comum. O presidente do Afeganistão daquela época, Hamid Karzai, foi escolhido pelo governo dos Estados Unidos para dirigir o governo inteiro após a queda dos Talibã. Hamid Karzai é um cientista político afegão que foi presidente de seu país desde 22 de dezembro de 2001 até 29 de setembro de 2014. Foi a figura política dominante no Afeganistão desde a derrubada do Emirado em 2001. Até meados da década seguinte, Karzai foi o presidente interino da administração transitória do Afeganistão em 9 de outubro de 2004, tendo tomado posse em 7 de dezembro do mesmo ano e reeleito como presidente nas eleições de 2009. Antes de ser presidente do Afeganistão, trabalhou na empresa petrolífera Unocal, a mesma que está participando da criação do gasoduto que sairá do Mar Cáspio para o Ocidente através do território afegão. É considerado um líder moderado e ocupado na tarefa de reconstrução do seu país, após o período de guerra, porque este passou durante a ocupação talibã e invasão estadunidense. Teve ajuda internacional e o apoio do ex-rei do país, deposto em 1973 Mohammad Zahir Shah, até a sua morte nos finais de julho de 2007. Ele foi acusado por muitos de corrupção generalizada e ressurgimento do neo-talibã e a explosão do comércio de papoula. Foram realizadas eleições em 9 de outubro de 2004,
com mais de 10 milhões de afegãos registrados para votar, mas a maioria dos 17 candidatos da oposição não reconheceu o resultado das eleições, alegando fraude. Uma comissão independente encontrou evidências de fraude, mas considerou que isto não teria afetado os resultados. Karzai obteve 55,4% dos votos e foi empossado como presidente em 7 de dezembro. E estas foram as primeiras eleições desde 1969, quando houve eleições para o parlamento. Um pouco sobre o Talibã. Talibã é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão, a partir de 1994, e que, efetivamente, governou cerca de 3/4 do Afeganistão entre 1996 e 2001, apesar de seu governo ter sido reconhecido por apenas 3 países: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Sobre o presidente atual, Ashraf Ghani é um economista, antropólogo e político afegão, atuando como presidente de seu país desde 21 de setembro de 2014, sucedendo Hamid Karzai. Ele foi eleito pela primeira vez em 20 de setembro de 2014 e depois foi reeleito nas eleições presidenciais de 28 de setembro de 2019. Porém, só foi anunciado o vencedor após um processo prolongado que durou 5 meses e acabou em fevereiro de 2020, sendo empossado para um segundo mandato em 9 de março de 2020. Anteriormente, foi o ministro das Finanças, alto funcionário do Banco Mundial e chanceler da Universidade de Cabul. Falando sobre o contexto econômico, economicamente, o Afeganistão é extremamente pobre. Como já dito anteriormente, a economia do Afeganistão se baseia principalmente no setor primário. O país está em guerra há mais de 3 décadas consecutivas. Isso é uma das maiores razões de impedir o país de conseguir avançar economicamente falando. No entanto, a economia do Afeganistão vem se recuperando nas últimas décadas de conflito, bem melhorada após a queda do Talibã em 2001, especialmente devido à ajuda estrangeira. A recuperação da agricultura e ao crescimento do setor de serviços, o PIB ultrapassou os 22% em 2009. O país é muito pobre, sem litoral, altamente dependente de ajuda externa, na agricultura e do comércio com países vizinhos. Grande parte da população continua a sofrer pela falta de habitações de água limpa, eletricidade, assistência médica e emprego. Além do desemprego generalizado, outro problema é a carência de trabalhadores e servidores públicos qualificados. A inflação teve queda de 20,7% em 2008 para 13,3% em 2009, mas ainda assim continua nos 2 dígitos. Depois do ataque da coligação liderada pelos Estados Unidos, que levou à derrota dos Talibã em novembro de 2001, e a formação da autoridade afegã interina, resultante do Acordo de Bonn em dezembro de 2001, os esforços internacionais para reconstruir o Afeganistão foram o tema da Conferência de Doadores de Tóquio para a Reconstrução do Afeganistão em janeiro de 2002, onde foram atribuídos 4,5 bilhões de dólares a um fundo a ser administrado pelo Banco Mundial. As áreas prioritárias de reconstrução foram a construção de instalações de educação, saúde, saneamento e também o aumento das capacidades de administração, o desenvolvimento do setor agrícola e a reconstrução das ligações rodoviárias, energéticas e de telecomunicações. 2/3 da população vive com menos de 2 dólares americanos por dia. A taxa de mortalidade é extremamente alta, chegando a ser 160 por 1.000 nascimentos. E o país também, para se manter, consegue receber investimento de indianos na exploração de lítio.
A divisão dos setores nos últimos tempos vem sendo alterada. A agricultura tendo 31%, a indústria 26% e o comércio e serviços possuindo 43%. A produção de trigo do Afeganistão é muito alta, chegando a ser até 5 vezes maior que a de arroz, chegando a bater um total de 28.340 toneladas de trigo. A pecuária, os ovinos são a principal, chegando a ser 14.300 mil cabeças, e eles vendem principalmente a pele, chegando a ter 33 mil toneladas. O PIB deles é de 6,738 milhões de dólares, PIB por habitante $280 por ano, a variação anual do PIB é de 6%, a inflação 14%, a população ativa é de 8.890.000, o desemprego 8% e a dívida externa de 5,588 milhões de dólares. Eles já receberam um total de ajuda externa de 150 milhões de dólares. Os esforços internacionais para a reconstrução do Afeganistão levaram à criação da Autoridade Interina do Afeganistão, AIE, resultado do Acordo de Bonn, já dito anteriormente, e pode-se dizer que Tóquio foi uma das grandes responsáveis para fazer o Afeganistão conseguir recuperar um pouco desse tempo perdido que foi essas 3 décadas de guerra. Sendo assim, eu acabo com a parte do contexto econômico. Para concluir, vê-se que o Afeganistão é um país que possui muita história, diversos conflitos que o prejudicaram, ideais extremamente extremistas que custaram muitas vidas e diversos problemas, como a falta de saneamento básico, falta de estrutura, falta de educação, entre outros. Eles possuem uma economia muito atrasada e defasada com relação ao globo, porque eles ficaram em mais de 3 décadas num conflito. Porém, também pode-se observar que eles possuem um último feixe de luz, que é a oportunidade que eles têm de sair dessa situação. Eles têm que aproveitar esses investimentos que estão sendo realizados e tentar utilizar eles da melhor forma possível, visando melhorar a economia, pagar as dívidas externas, melhorar a saúde, educação e também tentar parar essa guerra que já custou a vida de milhões de pessoas. Muito obrigado por prestarem atenção até aqui. E é isso.